Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 é de Prosa. Hoje, prosseguindo com a leitura do livro Memórias, A Mina Sem Estrela, de Nelson Rodrigues, no capítulo 5, certo? Começando. Ontem, depois da missa, uma senhora me pedia em voz baixa: não escreva mais sobre velórios. Vejam vocês, o presente capítulo foi escrito no sábado da tempestade. No dia seguinte, meu irmão Paulo Rodrigues morria, com toda a família, no desabamento das Laranjeiras. Suspendi as memórias. Só ontem que fui reler o texto abaixo, disposto a rasgá-lo. Era uma meditação fúnebre e desesperada, quase profética. E então resolvi publicar tudo, sem cortar uma vírgula. Um dia, há coisa de uns 6 meses, meu irmão Paulo Rodrigues veio me dizer: não perde um filme que estão levando aí, italiano. Tem um velório genial. 2 ou 3 dias depois, tive uma tarde livre. E eu fui ver o tal filme italiano. Era uma história de bandido, truculenta e sem nenhum pudor do dramalhão. Algumas de suas peripécias estavam a 1 milímetro, se tanto, do nosso Vicente Celestino. Todavia, o grande momento foi mesmo a morte do herói. Houve um pânico na plateia quando ele apareceu na mesa do necrotério, escravejado de balas, e, súbito, invade a tela a mãe do bandido. Qualquer dor que tem seu repertório de gritos, mas ninguém, em nenhum idioma, berra, soluça e uiva como a mãe daquele morto. Era siciliana, e aí está dito tudo. Ao ver o cadáver, esganiçou gritos jamais suspeitados. Na minha cadeira, assombrado, confesso, tive uma sensação de deslumbramento. Há muito tempo não vi uma dor tão feroz, mas foi na cena subsequente que o diretor do filme entoou, o dó no peito que trazia no bolso do colete. Aquela mãe devoradora começou beijando o dedo grande do pé, ou por outra. Não beijou apenas, o que seria pouco para sua fome. Realmente, ela sorvia os dedos, um por um, como aspargos. A boca ativa, insaciável, continuou beijando, a sola do pé, o calcanhar, as canelas. A imagem, monotamente descritiva, não deixou escapar nada. Era uma dor violentada, exagerada. A própria tela ampliava tudo, dando a cada esgar uma dimensão miguelanesca. E, de repente, alguém ri em falsete na plateia. Logo, outros focos de riso surgiram aqui e ali. Na treva, eu, sério, fazia a seguinte e humilhante reflexão: eu não serei beijado assim. Mas por que o riso? Eis a pergunta. Por que o riso? Talvez porque a grande dor gesticula e vocifere como uma canastrona do velho teatro. Só eu não achei graça. Eu e uns poucos mais. Com a cena no necrotério, deflagrou-se em mim um novo movimento proustiano, um novo processo regressivo. Voltei à rua alegre. Enquanto a Ceciliana beijava os pés do filho, eu era novamente menino de 6, 7 anos. Era assim que se chorava nos velórios antigos. Em 1917, 18, 19, os enterros saíam mesmo de casa, não era como agora. Agora, despacha-se o cadáver pelos fundos. É uma espécie de rapto vergonhoso, como se a morte fosse obscena. Naquele tempo, o sujeito era velado, chorado e florido no próprio ambiente residencial. Tudo era familiar e solidário: os móveis, os jarros, as toalhas e até as moscas. De mais a mais, o enterro atravessava toda a cidade. Milhares de pessoas no caminho tiravam o chapéu. Ninguém mais cumprimentado do que o defunto, qualquer defunto. Mas havia o chapéu, e repito, tínhamos o chapéu. Pode parecer pouco, mas é muito. Eu sei que o nosso tempo não valoriza a morte e a respeita cada vez menos. Por vários motivos, e mais esse, falta-nos o instrumento de reverência, que é o chapéu. Era lindo ver toda uma cidade cumprimentando um caixão, mesmo de quinta classe. Dirá alguém que a inovação na capelinha mudou tudo. A morte não mais desfila como um préstito. Há capelinhas dentro e ao lado do cemitério, mas o chapéu influía, sim, em nossa relação com a vida eterna. Um dia, em 1917, eu soube que se morria. Nem todos, claro. Eu, papai, mamãe, meus irmãos não morreríamos nunca. Só os outros. Às vezes, tento fazer uma antologia de mortos dos meus mortos. O primeiro, ou a primeira, foi a menina da febre amarela, ou por outra, não foi a menina. Houve antes um rapaz da rua, triste, asmático e cheio de espinhas na cara. Guardei o seu diminutivo, Carlinhos. Todas as tardes eu o via passar, de braço com a noiva. Os dois iam de uma esquina a outra esquina. Lembro-me de que, certa vez, Carlinhos pegou
pagou-me um sorvete de casquinha. Bem, e o fato é que, lá uma vez o rapaz brigou com a menina, o motivo eu não sei. Talvez ciúmes. E ele avisou: Olha, amanhã você vai ao meu enterro. Ou a menina era geniosa ou não acreditou. Largou-o na calçada. Carlinhos saiu dali para a farmácia. Por acaso eu estava lá, pequenino e cabeçudo como Anônio Velásquez. Sempre que me via, ele passava a mão pela minha cabeça e me chamava de Batuta. Dessa vez nem me olhou. Esse anão de Velásquez me quebra sempre quando ele fala isso. Disse para o homem da farmácia: Vou viajar, vou fazer uma viagem. Tomou o veneno, juntou a um balcão. O homem da farmácia olhou sem entender nada. O freguês adernou e caiu. Com as duas mãos no ventre e as entranhas em fogo, eu ainda me pergunto se foi pó, líquido ou pastilha. Mas não importa. O farmacêutico começou a gritar. Apareceu logo uma multidão. Alguém me enxotou com uma palmada. Vai embora, anda, sai daí. Foram avisar correndo a mãe do rapaz e a noiva. Quando, porém, as duas chegaram, ele estava morto. Lá de casa, ao lado da farmácia, eu ouvia os ataques. Hoje, graças à capelinha, a dor tem uma disciplina, uma polidez, uma cerimônia prodigiosa. Não há mais ataques, só na zona norte mais profunda, acima da Tijuca, talvez sejam ainda possíveis os velórios esganiçados, convulsivos. Volto à farmácia. Meus irmãos maiores contaram depois tudo o que aconteceu. Primeiro, veio a mãe, depois, a noiva. A mãe entrou, atropelando os presentes, atirou-se sobre o morto que lá estava, quieto, de pernas abertas, estirado no ladrilho. Por cima do filho, sacudiu-a como se o agredisse, como se o odiasse. E depois rompe a noiva. Não faça isso! Calma, minha senhora! Segura aí, segura! Os homens queriam arrastar uma outra. A mãe, professora e viúva, escoiceava. A noiva meteu as unhas na cara de alguém. E, finalmente, deixaram as duas em paz. Todos ficaram ali, parados, vendo aquele defunto possuído por duas mulheres. A professora montada no filho, com os dedos cravados nos cabelos frios, e a noiva atracou-se com as pernas e os sapatos do ser amado. Estava ali com uma Estava ali com uma antecipação de quase 40 anos, o puro bandido Giuliano. Mas como ia dizendo, a noiva beijou os sapatos e em seguida os tirou, e não contente, arrancou as meias para beijar os pés nus e gelados. Assim, foi um suicida que me revelou a morte e eu quase dizia. Foi um suicida que me ensinou a morrer. Quando Getúlio se matou, pensei na grande cena da farmácia. Imaginei que alguém, com uma noiva antiga, podia beijar os seus sapatos, ou antes que o calçassem, os seus pés sem meias. Não me falem da carta-testamento, tão secundária diante do tiro no peito. Eu bem me lembro do justo momento em que tive a notícia, pelo rádio, na voz de Harold Domingues, Getúlio morto. De repente, senti que Deus prefere os suicidas. Esse capítulo foi escrito no dia 1º de março de 1967. Obrigado pela assistência e até mais.